devido. Estamos nós aqui, Jesus, Jesus, em tua presença, reunidos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Todo dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Todo dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que bom é louvar ao Senhor e saber que Deus ele está presente em nossas vidas e saber que o Senhor tem feito coisas grandes. É por isso que estamos alegres. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, uma boa noite na presença de Deus e saber que Deus tem ouvido o nosso clamor, que o véu que separava ele já não separa mais e com certeza nós temos esse acesso. E como não poder expressar nessa noite o tema dessa live por esse momento de intercedermos, de estarmos vivendo junto na alegria, na presença de Deus. Por esse motivo é que nós dobramos os nossos joelhos e por essa causa nós entregamos vidas na mão do Senhor. Enquanto você abre a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21, e nós estaremos orando juntos. E nós já queremos, através dessa oração, entregar cada nome que tem estado nessa lista. Nós estamos ministrando sobre vidas. E como é bom saber que esse tema que Deus colocou no meu coração faz parte desse momento de adoração, de saber que eu posso interceder, entregar cada vida nas mãos do Senhor. Por esse motivo, dobrar os joelhos e interceder a Deus por cada vida. Eu queria que você nessa hora, em pé, sentado ou de joelhos, ou com as mãos levantadas, ou com as mãos abaixadas, ou em forma de concha para receber, receba de Deus nessa noite através da ministração dessa oração. Senhor Deus, estamos diante da Tua presença nesta hora, e nós queremos entregar, Deus, cada vida nas Tuas mãos nessa noite.
cada um que faz parte, Senhor, dessa lista nessa noite. Senhor, Tu conhece cada nome. Talvez eu não alcance, Senhor, talvez nem em pensamento aonde estão cada um dessa lista. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que a Tua palavra ele diz, por causa disso me ponho de joelhos. E é interessante isso, ó Deus. Quando eu comecei a entender essa mensagem nessa noite, que por essa causa, não por causa disso, mas por essa causa, eu me ponho de joelhos, Senhor, eu entendi aquilo que Tu falou ao meu coração nesta madrugada. E como é bom ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, poder entender aquilo que Tu estás falando conosco e entregar cada vida nas Tuas mãos. Eu não conheço talvez todos os nomes aqui, talvez alguns, Senhor, eu conheça, mas não sei aonde está cada um, de que forma estão. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que por causa, Senhor, dessa situação, por causa desse momento, Deus, e me colocar de joelhos e entregar cada vida nas Tuas mãos. Senhor, eu não vou aqui ser, Senhor, hipócrita de dizer que eu peguei essa lista pela madrugada e fui lendo os nomes, Senhor, porque eu não fiz. Mas eu lembrei dessa lista, Senhor, e Te pedi, Senhor, na madrugada de joelhos, Senhor, intercedendo a Deus, por cada nome que está escrito aqui. Senhor, e por essa causa, Deus, eu tenho certeza, Senhor, que daquela forma que aquela mulher que me ligou pela madrugada, Senhor, mandou um zap, uma amiga nossa, uma irmã em Cristo, e certeza de que Tu deu uma resposta a ela, Deus, é que eu entendi, Deus, que esses nomes que estão aqui, Senhor, que nós colocamos os nossos joelhos nesta madrugada, Deus, colocamos os nossos joelhos diante da Tua presença e entregamos cada vida. E a Tua palavra diz que a oração do justo, ela tem uma eficácia tremenda. A oração do justo, Senhor, ela move as Tuas mãos. E a Tua palavra diz da mesma forma que os Teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a oração que está sendo feita, não só nesta madrugada, como nós intercedemos e colocamos os nossos joelhos diante da Tua presença, mas os Teus ouvidos estão abertos, ouvindo a oração que está sendo feita neste lugar. Entrego cada vida nas Tuas mãos, entrego a minha vida, a vida dos Teus filhos, que tem nos ajudado aqui, Senhor, e é a palavra de gratidão, Deus, obrigado por cada vida que tem intercedido por nossas vidas. Eu tenho certeza, Deus, que quando nós estamos nas lives, Senhor, existem pessoas que estão de joelhos dobrados intercedendo pelas nossas vidas. Conforme nós temos feito, Senhor, por pessoas, de repente nós não podemos fazer, Senhor, na hora da live, mas antes da live, depois da live, na madrugada, Senhor, e nós temos entregado cada ministro da Tua palavra nas Tuas mãos, na certeza de que, Senhor, Tu tem ouvido a oração do Teu povo e tem feito coisas tremendas. Eu sei que tem pessoas que já têm sentido a diferença, porque nós temos ministrado sobre vidas que estão nessa lista, vidas que estão aqui, Deus, e por causa desse motivo, por causa, Senhor, desse momento, nós colocamos os nossos joelhos diante da Tua presença nessa madrugada e entregamos cada nome nas Tuas mãos. Muito obrigado, Deus, por essa mensagem que veio do Teu coração para a minha vida. Senhor, eu entendi aquilo que Tu falou comigo, Deus, e fui ouvindo cada particularidade desta palavra, Deus, na certeza de que, Senhor, oh Deus, como é bom saber que existe um Deus que tem ouvido a oração que está sendo feita por cada vida. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por cada vida que está agora. Talvez eu não estou aqui vendo nomes, talvez, Senhor, não aguardei ninguém entrar, mas eu tenho certeza que existem pessoas já ouvindo, Deus, porque, Deus, mesmo que seja uma ou duas pessoas, Senhor, ou 3 ou 4, Senhor, independente do número de pessoas que entram, Senhor, para assistir talvez no momento, porque às vezes não tem esse tempo agora, talvez para ouvir ou ver a live, mas pessoas vão entrando, ó Deus, e vão ouvindo no momento em que nós ministramos, Deus, e vão entendendo, ó Deus, que a oração, como aquela senhora falou, olha, eu ouvi aquela mensagem e com certeza eu coloquei os meus joelhos e comecei a clamar diante da presença do Deus. E Deus respondeu. Foi uma mensagem de resposta àquela irmã, Senhor, que eu não vou citar o nome, mas que Tu conheces e sabe a quem eu estou ministrando e te pedindo a Tua bênção sobre a vida dela. Muito obrigado, a Deus, por cada nome, por cada vida, no nome de Jesus. Amém?
O tema dessa mensagem é o versículo 14. Por causa disso me ponho de joelhos, né, perante ao Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fui pedindo a Deus orientação, e Deus começou a colocar no meu coração, e confesso aos irmãos, os amigos, aqueles que nos ouvem, que vai chegando o dia da live e às vezes a gente não tem uma mensagem preparada, nem o tema, às vezes a gente dá o tema até em cima da hora, mas por que eu começo a dizer, Deus, me faz entender aquilo que tu vai falar conosco nessa live dessa noite, porque eu poderia pegar qualquer versículo aqui, trazer qualquer salmo, colocar um tema e dizer, vamos falar daquilo que está no tema do salmo. Mas Deus tem falado diferente no meu coração. E eu fico apreensivo todas as vezes que a gente vai ministrar uma palavra, nós ficamos apreensivos. Porque é Deus falando através primeiro da minha vida, mas eu sei que Deus está falando contigo. Mas há uma responsabilidade para nós ministrarmos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu quis entender o que Deus estava falando, e quando eu recebi uma resposta pela madrugada, eu não me lembro, mas foi mais 5 e pouca da manhã, acordei mais cedo, de 3 em diante, dobrei o meu joelho mesmo, não estou dizendo aqui que sou mais santo que ninguém, que eu não tenho essa necessidade, mas Deus me fez entender que para eu ministrar essa mensagem, eu teria que dobrar os meus joelhos pela madrugada e entender o que Deus está fazendo com a minha vida primeiro, para depois ministrar para a sua vida. Eu fui ministrado por Deus e entendi o que Deus falou. E como é bom saber que Deus tem ouvido a oração do evangelista Edivaldo, não. Deus tem ouvido a oração do seu povo. Deus tem ouvido a oração de cada um que se coloca de joelhos, ou sentado, ou em pé. Nesse momento, nós vamos falar sobre isso. Mas se você às vezes ora em pé, ou às vezes não consegue nem ajoelhar por causa de algum problema no joelho, Deus conhece o seu coração. E o que vale às vezes é o momento de dizer, Senhor, talvez eu não consiga ajoelhar por causa da minha coluna, do meu joelho, mas Deus, eu posso sentar, Deus, eu posso ficar de pé, eu posso até deitar no meu conforto da minha cama lá e dizer, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Mas vamos lá. Diz o versículo 14 assim, de Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21, é o texto base. Por causa disso, o tópico diz assim, a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelho perante ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nosso nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, isso é tremendo, irmãos, corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E foi uma coisa tremenda, porque quando nós começamos a esmiuçar o que Deus falou, e nesse versículo 14, Paulo se encontra preso, né? Paulo se encontra preso na igreja lá em Roma, e ele pega o capítulo 1 e o capítulo 2 e começa a escrever uma carta para a igreja em Éfeso. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele começa a escrever no capítulo 1, no capítulo 2 e vai fazendo as recomendações, mas por um instante, quando chega no capítulo 3,
ele vai escrevendo, e quando chega no capítulo 3, ele pega o rolo, né? Não era um papel igual esse aqui, era o rolo, ele coloca de lado, ele pega a caneta, que era talvez uma pena, que estava ali no tinteiro, coloca no tinteiro, e por aquele momento ele para tudo. Ele entende ali, quando a gente chega no capítulo 3, ele para tudo na vida dele, ali naquele momento de estar escrevendo aquela carta. E passa a entender que ele precisa orar pela igreja de Éfeso. E uma das coisas que me chamou a atenção, dentro deste capítulo, dentro desse tema que Deus nos fez entender, e é por isso que eu tive que me colocar de joelhos, não porque eu não gosto, gosto muito de orar, e gosto de orar de joelho, e fico às vezes, e vou se falar isso não porque eu sou bom, melhor do que ninguém, mas eu gosto de orar pela madrugada. E Deus tem me despertado, Deus tem me incomodado durante todo esse momento, desse isolamento social, de acordarmos às vezes umas 3 horas da manhã. E tem gente até que recebe mensagem pelo celular minha, porque eu começo a Deus falar comigo, ó, vou mandar mensagem, Deus mandou mandar essa mensagem, e eu começo a orar por aquela vida. E eu entendi quando Paulo vem escrevendo, preso ali, e ele estava preso. O interessante que você vai entender o que eu vou dizer. Eu posso dizer isso aqui, olha, eu estou pela madrugada ali orando por você, a partir das 3h30 da manhã, mas você não está me vendo orar. A igreja de Éfeso sabia que ele estava preso em Roma, mas a igreja não sabia que aquele momento do capítulo 3, do versículo 14, ele parou um instante para orar pela igreja. Ele deu todas as recomendações entre o capítulo 1, das saudações que ele começou, entrou pelo capítulo 2, mas ele teve que parar um instante porque o Espírito Santo de Deus impeliu ela dessa forma, mas a igreja de Éfeso não sabia, antes dessa carta chegar, que ele estava orando. E como é uma coisa muito tremenda que Deus falou comigo nessa tarde, que ele poderia até escrever a carta, mas dizer, olha, eu vou mandar essa carta, eu vou mandar essas recomendações, eles sabem que eu fui transformado, que eu mudei a história da minha vida, eles vão receber essa carta, mas será que eles sabiam e não sabiam que Paulo estava orando por eles naquele momento? É o que eu quero te dizer nesta hora. Talvez eu chegue aqui e vou dizer assim, olha, eu orei pela sua vida nessa madrugada. Alguém pode dizer assim, orou, não estou vendo. Eu não vi Paulo orar. A igreja de Éfeso não viu Paulo orar preso lá em Roma. Mas, com certeza, aquilo que nós estamos falando aqui, e eu costumo dizer isso, me chama muito a atenção, porque Deus tem nos incomodado dessa forma. E quando eu começo a orar pela sua vida, Deus abençoa a minha vida. Sabe por quê? Quando eu coloquei os joelhos no chão, Deus me fez entender, e quando eu vi essa mensagem, porque eu comecei a ler a carta de Éfeso do capítulo 1 até ao capítulo 3, 4, 5, e fui entendendo que Deus estava falando comigo dentro dessa palavra, eu tive que dobrar os meus joelhos, porque Deus precisava falar comigo primeiro. Aí Deus começou a colocar no meu coração essa mensagem, porque eu não sei quais nomes que estão aqui, nem todos, conheço alguns, não sei como você está nesse momento da oração, não sei como você está aí do outro lado, mas Deus tem me impelido para orar por você pela madrugada, independente, mas ele não sabe os nomes, mas eu digo uma coisa para Deus, Senhor, talvez eu não conheça todos os meus irmãos, todos os meus amigos por nomes, às vezes eu vou citando alguns, talvez eu não conheço todos pessoalmente, até dentro do meu zap, mas eu começo a dizer, Deus, toma todas as pessoas que eu conheço e aquelas que eu não conheço nas tuas mãos. Mas eu me ponho de joelho e digo, Senhor, por que se colocar de joelho? Porque quando eu me coloco de joelho, eu entendo que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E os judeus ortodoxos da época, eles não tinham costumes, e não tem costume de orar de joelhos, a não ser naquilo que Deus colocou no sobrenatural em Paulo, e muitas das vezes eles se colocavam reconhecendo a soberania de Deus quando se colocava de joelho. Mas o judeu ortodoxo, ele não tinha esse costume. O costume era de orar em pé e com as mãos no alto. Mas Paulo entendeu que aquele momento de orar pela igreja em Éfeso era uma coisa muito tremenda. Aí ele se colocou de joelhos, se prostrou aos pés do Senhor e começou a abençoar os irmãos de Éfeso. E Deus me fez entender isso, sabe o quê? Que quando eu me coloco de joelhos pela madrugada,
para orar pela sua vida, eu começo a interceder pela minha vida também, e Deus faz coisas tremendas na nossa vida. Paulo estava preso, talvez ele poderia estar preso, né? Com quantas coisas aconteceram com ele, mas ele disse: não, Senhor, até aqui eu comecei a escrever o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas no versículo 14, ele diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele se coloca à disposição de Deus para orar pela igreja. Às vezes nós passamos situações na nossa vida, mas nós, quando nos colocamos de joelho para orar pela sua vida, ou por cada vida que está aqui, talvez nessa lista, ou por pessoas que têm nos pedido oração, nós nos prostramos diante de um Deus e entendemos que Ele é soberano para fazer infinitamente mais das coisas que pedimos a Ele. Mas vamos lá, Paulo estava preso em Roma. Para escrever, eu disse aqui que ele colocou o tinteiro lá, colocou a pena, colocou o rolo lá e parou por um instante. No versículo 14, no versículo 16 foi tremendo, que ele pediu uma coisa para a igreja de Éfeso. Olha o que ele pede, no versículo 16: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, sabe o que? Corroborados com o poder pelo Espírito do homem interior. Paulo pede uma coisa aqui, e é tremendo isso. Ele pede uma coisa para a igreja de Éfeso, e você vai ver, talvez em outras versões, ele pede fortalecimento. Sabe o que eu entendo nisso? Que quando eu oro pela sua vida, e quando eu estou de joelhos pela sua vida, e quando eu me ponho em causa disso, eu peço fortalecimento para você, mas eu peço fortalecimento para a minha vida. E ele dizia: Senhor, eu estou aqui preso, estou me colocando de joelhos, mas uma coisa que eu quero te pedir para a igreja que está lá em Éfeso, Senhor, que eles possam ser fortalecidos. E uma das coisas que me fez entender dentro desse versículo, olha que coisa tremenda: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejam corroborados, fortalecidos pelo poder do seu espírito do homem interior. Às vezes, e é interessante isso, que quando nós sentamos aqui para ministrar, ou quando nós estamos pela madrugada orando pela sua vida, nós pedimos fortalecimento. Senhor, eu não sei como está o meu irmão Valdeir, vamos colocar evangelista Valdeir, mas eu entendo uma coisa, Senhor, que nessas viagens que ele faz, Senhor, em todo lugar que ele vai, Senhor, eu quero ministrar para que aonde quer que ele esteja entendendo que o teu Espírito Santo está fortalecendo ele. E quando eu começo a entender isso, não só pelo Valdeir, mas por tantas pessoas que nós temos orado, eu começo a entender que quando ele ouve o louvor, que quando ele ouve a palavra de Deus, ou quando ele abre lá o seu zap e vê uma mensagem para a edificação da vida dele, o homem interior dele se alegra. É isso que Paulo está dizendo: olha, Senhor, fortalece a tua igreja que está em Éfeso, mas também fortalece, mas traz alegria através da tua palavra, traz alegria através do que o teu Espírito Santo pode fazer com o meu homem interior. Talvez a minha alegria estampada no rosto, muitas das vezes eu estou aqui me sentindo cansado, ou quantas coisas acontecem, mas quando nós ouvimos uma mensagem dessa, quando nós ouvimos alguém ministrando um sobrenatural, sabe o que acontece? Eu digo: meu Deus, que coisa gostosa, mesmo estando em casa, mesmo estando ali, Senhor, ouvindo a live pela televisão ou pelo celular, quando eu digo assim: fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, e no homem interior, a minha alegria, lá de dentro, lá no interior, ela começa a florar. Aí me dá aquele fortalecimento de dizer: eu vou vencer. E sabe por que você vence? Porque eu estou orando pela sua vida, a igreja está orando pela sua vida, quantos estão orando por você, e eu tenho certeza que você tem orado pelas nossas vidas. E eu me sinto fortalecido, e quando eu digo: alguém orou pela minha vida, alguém diz: olha, nessa madrugada, e isso é muito bom, eu orei pela sua vida. E quando eu entendo isso, e ministro isso sobre a sua vida, eu me sinto fortalecido.
E quando eu acordei, quando alguém mandou o zap assim, irmão, eu precisava ouvir essa mensagem, eu precisava ouvir, e vou ler aqui esse versículo que o irmão me mandou, e já me senti fortalecido. Sabe o que ela quis dizer ali? Que ela estava mandando outra mensagem através daquilo que ela estava falando, e eu me senti fortalecido, e o meu homem interior se alegrou. É isso que diz o versículo 15 e 16. É muito tremendo isso, é muito gostoso. Eu estou tentando ser mais calma aqui para você entender o que Deus vai falar, e nós vamos esmiuçar isso. Olha o que diz: fortalecimento. Aí você ouve o louvor, você ouve a palavra, você ouve alguém contar um testemunho, você ouve tantas coisas que Deus tem feito na vida de alguém. Aí o seu homem interior, sabe o que acontece? Ele sente a alegria de estar adorando a Deus. É isso que o versículo diz, olha, com poder pelo seu espírito do homem interior. O Espírito de Deus, quando você ouve o louvor, o Espírito de Deus começa a se alegrar a sua vida, e você se sente fortalecido. E ao se sentir fortalecido, qualquer ministração que Deus tem colocado na sua vida, e quando você diz, Senhor, mesmo que eu não esteja de joelho, por causa disso eu sinto a tua presença. Oh, aleluia! Se eu fosse você, dava um glória aí. Olha o que nós ficamos maravilhados com isso, com a alegria de poder ouvir uma mensagem de Deus. Versículo 17, eu botei aqui: Cristo habita na plenitude na nossa vida. Olha o que diz no versículo 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Ou seja, seja cheio do amor de Deus, seja cheio do poder de Deus. O que Paulo queria dizer: olha, Senhor, fortalece a igreja de Éfeso, fortalece, Senhor, os irmãos que estão ali. Talvez alguns estão até desanimados, talvez alguns estão passando até por problema financeiro. Talvez alguns estejam até com problema dentro do seu casamento, tentando até se separar, e tantas coisas estavam acontecendo, mas alguém também está ali fortalecido, orando pela minha vida. Mas quando eu digo assim, Senhor, eu quero ser cheio da tua plenitude, quando eu ministro esse versículo 17, eu entendo uma coisa, que eu declaro sobre sua vida, que o poder de Deus que habita na minha vida através dessa palavra. E quando você ouve o que Deus tem falado através da mensagem da palavra de Deus, e Paulo, quando dobrava o seu joelho, clamava pela igreja de Éfeso: Senhor, abençoa, dá poder, dá alegria, Senhor, transforma, cura, abençoa. Eu não sei quantas pessoas estão aqui dentro dessa lista ou fora dessa lista, ou aí me ouvindo, com problema talvez na sua vida financeira, talvez na sua vida conjugal, seja lá qual for a situação que você esteja vivendo. Diga para Deus essa noite: me encha da plenitude do teu poder, para que quando eu vim passar por esse problema, Deus, eu possa entender que eu sou mais do que vencedor. Isso é interessante, porque quando alguém se coloca à disposição, e eu não estou dizendo isso não só eu, mas quantas pessoas têm orado pela sua vida, quantas pessoas têm orado pela minha vida, eu me sinto às vezes fortalecido. E quando eu ouço alguma coisa dizer: olha Deus, o teu Espírito começa a falar e dizer para mim: olha, alguém está orando pela sua vida, eu me sinto cheio do poder de Deus. Isso aqui, Paulo, olha, a plenitude do poder, ou seja, seja cheio do poder de Deus, independente de qualquer situação que você esteja passando. Porque quando eu peço fortalecimento, e quando Paulo pediu fortalecimento, talvez ele não sabia ainda como estava a igreja, mas ele estava orientando e dizendo: Senhor, eu estou dando toda a orientação, mas quando eu me coloco de joelhos diante de ti, intercedendo, pedindo em favor de uma igreja que está ali, Senhor, precisando ouvir uma palavra, o Espírito Santo começa a encher vidas e transformar vidas. Eu creio no poder de Deus, e creio que você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite. Olha que coisa tremenda. Cristo habita na plenitude total da nossa vida. Aí eu te ministro uma coisa através do versículo 17: seja cheio.
Ah, mas eu não sou evangélico, eu não... Mas você está ouvindo essa mensagem, e quando você ouve essa mensagem, você coloca lá, olha, eu queria fazer um pedido de oração, eu queria fazer, e você coloca o seu nome, aí alguém escreve lá atrás para a gente começa a orar, e nós começamos a ministrar e dizer, Senhor, eu não sei qual o problema daquela pessoa, mas eu me coloco de joelho por causa desse momento, ou por causa dessa situação. Sabe o que acontece? Deus vai te enchendo e você vai entendendo o que o Espírito Santo de Deus vai falando na sua vida. Porque quando você se coloca à disposição do Espírito Santo de Deus, ele faz entender que essa alegria que você está vivendo aí, e eu ministro agora, sabe uma coisa? Seja cheio do poder de Deus, seja cheio da presença de Deus, para que haja uma transformação na sua vida. O versículo 17 fala isso. Seja fortalecido. Versículo 17 fala, onde habita a plenitude do Espírito Santo, no seu interior, no amor. A minha vida, eu coloquei aqui, em Deus, ela passa a ser fortalecida e ser cheia. Vamos lá, versículo 18, olha, é muito tremendo. Aleluia. Poder de perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. Isso eu fiquei maravilhado, como é bom saber que eu sinto o sobrenatural de Deus na minha vida, e quando eu passo a conhecer toda a plenitude do amor de Deus, olha, ela começa a tomar uma forma, uma dimensão tremenda. Seja nesse espaço que eu estou, quando o Shekinah de Deus toma conta desse ambiente, eu me sinto fortalecido. Quando eu clamo ao Deus que está nos céus, olha, Deus ouve a minha oração. Quando eu começo a interceder, e eu sei que quando nós começamos a interceder por vidas, quando nós se colocamos de joelho, independente de onde você quer que você esteja hoje, Deus faz entender. E aonde você esteja hoje, seja em qualquer lugar, seja aqui no Rio de Janeiro, seja fora, o Espírito de Deus, ele vai te alcançando, porque Deus está em toda parte, ele é onisciente, onipresente. Sabe o que eu entendi quando eu comecei a entender que por causa disso eu me coloco de joelho? Eu disse, Senhor, eu não sou digno disso, eu não sou digno. Mas quando eu entendo que Paulo começa a falar para a igreja de Éfeso, dentro dessa oração, dizer, olha, vai aí, Senhor, tu atinge todo o espaço, tu atinge, Senhor, tantas coisas, as pessoas mergulham, Senhor, e vão mergulhando, e vão se enchendo, porque tu toma uma forma tão poderosa em vidas, e tu vai transformando. Aí eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu entendi o seguinte, e foi tremendo, versículo 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. Mais uma vez aqui ele pega aquele versículo lá do primeiro que nós lemos e coloca nesse assim, mas sejam cheios da plenitude. Sabe quando nós somos cheios do amor de Deus? Quando nós entendemos que o amor de Deus ele nos enche, e às vezes eu fico pensando, Senhor, será que eu tenho essa capacidade de amar os meus amigos, de amar os meus inimigos, de entender que quando eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que eu estivesse aqui nessa noite ministrando sobre a vida de alguém, eu entendo uma coisa, que quando Ele deu a sua vida, eu passo a entender que Ele me enche da plenitude deste amor, e ao invés de ficar talvez, porque eu sou muito falador, eu às vezes, Ruth até fala sobre isso, Edvaldo, reclama menos um pouquinho, cuidado com o que você está falando, olha a forma que você vai falar. Eu digo, mas às vezes a forma que eu vou falar, eu quero ver aquela pessoa sendo abençoada, mas quando nós, Senhor, passamos a entender que Jesus Cristo morreu pela minha vida, pela sua vida, e eu disse para Deus essa noite, Senhor, me faz entender uma coisa, que eu quero ser cheio da plenitude do teu amor, para que quando, Senhor, alguém diga que não gosta de mim, ou para que alguém quando diz que eu não vou, eu não suporto, ou qualquer coisa que seja, eu passo a entender pelo amor de Cristo, que eu, em vez de tentar prejudicar ou tentar
é dizer, Senhor, eu não vou gostar daquela pessoa porque ela não gosta de mim, não. Para que eu entenda, Senhor, que Tu morreu pela minha vida para que eu pudesse amar aquela vida. E quando eu entendo isso, eu me encho da plenitude de Deus. Aí eu esqueço o amado, esqueço o rancor, esqueço o ódio, esqueço quem me persegue ou quem deixa de me perseguir. Paulo estava ali preso, mas ele não deixou de orar por vida nenhuma. Paulo estava passando ali talvez coisas dentro daquela prisão, mas ele disse, olha, eu não sei nem se alguém está orando por mim, eu não sei nem se a igreja de Éfeso tem orado por mim, mas eu entendo uma coisa, Senhor, que eu estou cheio da Tua plenitude, mas enche a igreja lá também. Que você, igreja do Senhor, seja cheio da plenitude do amor de Deus, para que quando haja perseguições, problemas, dificuldades, seja no lar, seja fora do lar, no trabalho, você seja cheio da plenitude do amor de Deus e entender que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você estivesse aqui. Nós não merecíamos esse amor, como dizia o irmão Severino, imensurável, esse amor grande, esse amor tremendo quando nós lembramos da morte de Cristo na cruz do Calvário. E eu entendo uma coisa, que Paulo, ele de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Paulo, ele passou de trazer sofrimento à vida, ele passou a sofrer pelo amor, pelo Evangelho. Mas ele entende uma coisa, que ele passou a se encher dessa plenitude, desse amor, que ele passou a se encher desse amor de Deus e se colocou de joelhos. Olha, irmãos, para um judeu ou para alguém se colocar de joelho naquele instante, ele tinha que entender que Deus era soberano em todas as coisas e que Deus poderia fazer muitas coisas, mas por causa disso, ou por essa causa, eu me coloco de joelho pela sua vida. Meu Deus, como é bom se colocar de joelhos. Porque quando eu me coloco de joelhos, Deus me faz entender que eu me encho da plenitude do seu amor. Oh, aleluia! Vamos lá. Versículo 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, muito mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Meu Deus, eu entendo isso aqui quando alguém disse assim, nós vamos orar por uma lista. Eu estou sem hora aqui, tem bastante tempo. Eu tenho uma lista aqui com vários nomes. E a direção da igreja, a pastora Lucileide Marques, começou a trazer essa lista para nós orarmos. Alguém poderia dizer assim, mas vou orar por quem? Não conheço, não sei nem quem é. E quando eu passei a entender isso dentro dessa mensagem, que por causa disso, por causa desse motivo eu me coloco de joelhos, eu não sei se aqui é alguém que tenha filhos aqui nessa lista, que às vezes está afastado do caminho do Senhor. Eu não sei se alguém que tenha marido aqui nessa lista, que está talvez separado ou está pensando em separar. Eu não sei daqui dessa lista qual é o problema das pessoas que estão aqui nessa lista, mas eu entendi que quando Paulo estava preso, quando Paulo estava lá no cárcere, e ele parou um instante, e quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo para entender isso aqui, irmãos, é muito sério. Talvez alguém que está aqui, que eu nem sei, nem conheça, nem sei o problema, está precisando agora de uma oração. E eu comecei a entender dentro dessa ministração, e muito antes, e o meu coração se encheu de amor, por cada vida que está aqui, e por tantas e tantas outras vidas. Eu disse, Senhor, Tu és poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos. Tu és poderoso para fazer além daquilo que estamos pensando, Deus. Aí eu entendi nessa tarde, nessa noite, o que é quando nós nos colocamos de joelho. Talvez da madrugada, Senhor, eu não conheço ninguém, ou conheço alguns nomes. Senhor, alguém que mandou, Senhor, uma mensagem para mim esses dias, eu nem sei quem é, Senhor, mas eu tenho certeza de uma coisa, que pediu oração. Talvez eu não sei qual é o problema que ela esteja passando, mas eu tenho certeza de uma coisa, que Tu és poderoso infinitamente mais para fazer muito mais daquilo que eu estou pensando. Talvez, Senhor, eu estou orando agora por pessoas, Senhor, que eu estou dizendo, Senhor, cura uma enfermidade,
Senhor, soluciona o problema. Senhor, mas talvez alguém, o esposo está tentando sair fora de casa, a mulher está tentando ir embora de casa, os filhos estão envolvidos talvez como eu posso dizer, pessoas que estão envolvidas em vícios. Oh Senhor, pessoas que talvez estão no alcoolismo, em tantas coisas que acontecem que nós sabemos, mas que eu não sei, mas que o amor de Deus ele me faz entender nessa plenitude, que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos. Senhor, talvez eu não possa alcançar essas vidas, mas o Teu amor pode, Senhor. Talvez, Senhor, alguém está na sarjeta agora, e esse nome talvez esteja aqui. Talvez alguém está alcoolizado na rua agora, Senhor, talvez nem conseguindo voltar para casa. Talvez alguém está agora, talvez, acendendo um baseado, seja lá o que for, a forma que você entenda isso, seja lá se drogando, mas não tem forças. E às vezes eu digo, olha, Deus vai prender, vai levar para a cadeia, vai fazer isso. Mas quando eu entendo que poderia ser o meu filho, poderia ser a minha filha, poderia ser o meu pai, poderia ser a minha esposa, poderia ser o meu amigo, a minha amiga, Senhor, que às vezes não tem força para sair desse vício, ou não tem força para voltar para a casa de Deus, eu entendo uma coisa nessa tarde e nessa noite, que Deus faz muito mais daquilo que eu penso. Talvez o meu pensamento é dizer, Senhor, leva logo, tira, Senhor. Mas Deus vai levar, e a mãe, e o pai, e o esposo, e a esposa, e o amigo, e o sobrinho. Senhor, olha, faz fala com aquele movimento e leva logo. Mas não é isso que Deus quer na minha vida. Deus quer fazer entender que eu sou cheio do amor dEle, que eu estou vivendo a plenitude do amor dEle. Vai chegar para alguém e dizer assim, é seu filho, está na cadeia, deixa lá dentro. É seu filho que está passando por um problema de droga, deixa lá, deixa ele se virar. Mas quando nós entendemos uma coisa, que nós somos cheios do amor de Deus, Ele faz muito mais do que eu penso. Talvez o meu pensamento se torne pequeno aqui dentro dessa sala, mas os pensamentos de Deus são tremendos. A palavra de Deus ela é tremenda para alcançar vidas nessa noite. Meu Deus, se eu fosse você, dava glória. Sabe por quê? Talvez não seja a minha esposa que está indo embora de casa. Talvez não seja o seu marido que está indo embora de casa. Talvez não seja o seu filho que está nas drogas. Talvez não seja o seu filho que está no alcoolismo. Talvez não seja a sua filha que está na prostituição e tantas coisas que nós não queremos que os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos filhos estejam. Mas eu entendo uma coisa, que quando Deus me enche dessa plenitude, Senhor, eu não sei nem o que está acontecendo, mas transforma essa vida pelo Teu poder que é na minha vida e que alcança vidas muito mais do que eu penso. Meu Deus, eu tento me controlar, mas não dá, irmãos. Porque eu estou acreditando naquilo que Deus está fazendo nessa lista. Eu estou acreditando naquilo que Deus está fazendo. E por isso, por esse motivo, por essa causa, por essas coisas, eu me coloco de joelho. Eu não quero nem saber, quando eu digo, eu uso essa expressão, às vezes eu fico até preocupado. Não é que eu não quero saber das vidas dessas pessoas, não. Eu não quero saber, Senhor, eu não quero nem saber se eu não conheço essas pessoas. Mas eu quero saber de uma coisa, que o Teu Espírito Santo conhece. Ou então eu não sei que meu Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar, todo o poder está nas mãos dEle. Ele conhece tudo e Ele sabe de cada necessidade. É por isso que eu me ponho de joelho. É por esse motivo que eu estou me colocando de joelho. Eu não sei, Senhor, nessa madrugada o Espírito Santo de Deus me incomodava. Eu começava a ministrar pela lista, eu começava a ministrar para os atos, eu começava a ministrar para pessoas que estavam ao meu redor. Eu dizia, muda a história, Senhor, porque, Senhor, o Teu amor é imensurável. Oh, meu Deus, é muito sério. Alguém pode dizer assim, mas foi uma coisa da cabeça da pastora, da direção da igreja. Meu Deus, quem dera que todas as pessoas tivessem essa intenção de saber que o seu filho às vezes está lá nas drogas e ninguém está orando por ele. Eu não sei se você está assistindo aí e está entendendo o que Deus está falando. Talvez seu filho está preso e ninguém está orando por ele. Talvez o seu filho está quase agora sendo tirado da vida dele e ninguém está orando por ele. Mas quando nós entendemos que está nessa lista, eu penso uma coisa e repito esse versículo porque é tremendo. Olha que coisa tremenda, olha que coisa poderosa, olha que coisa gostosa de ministrar. Ora, aquele que é poderoso para fazer
tudo muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Talvez o meu pensamento se torne pequeno. Deus, não é meu filho, não é minha filha, mas se fosse, eu estaria agora chorando, sofrendo pela vida dos meus filhos e da minha filha, da minha neta, dos meus filhos ou da minha nora. Sabe o que acontece quando eu entendo isso aqui? Eu não quero saber uma coisa. Eu tenho certeza que foi da direção de Deus. Talvez eu não conheça todos os nomes, mas tudo aquilo que eu estou ministrando, seja lá qual for o problema, talvez eu não sei, e não sei mesmo o que está acontecendo dentro dessa lista, mas eu sei de uma coisa, e você profetiza, até no versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso é sério. É além, é muito além. Deus vai além. Deus vai lá onde está a sarjeta. Deus vai lá onde está na prostituição. Deus vai onde está no alcoolismo. Deus vai lá onde está tentando o marido se separar, abandonar a família, a mulher abandonar os filhos. Mas Deus faz a diferença, porque nós cremos na plenitude do poder de Deus. Oh, aleluia! Xarabacalamassuri alabá. Oh, irmãos, se eu fosse você, glorificava a Deus. Talvez o nome do seu filho está aqui, eu não sei. Talvez o nome do seu esposo está aqui, eu não sei mesmo. Talvez o nome da sua filha seja aqui, talvez o seu marido esteja aqui, talvez alguém que você conheça esteja aqui, e você está chorando tristemente porque está afastado do caminho do Senhor. Mas meu amigo, minha amiga, mesmo você que não conhece Jesus, eu entendo uma coisa, de quando eu ministro na sua vida, ou quando alguém ministra essa palavra na sua vida, creia numa coisa, faça assim, olha, abra suas mãos e diga: Deus, eu recebo a mudança da minha vida, porque só um pode mudar, é Jesus Cristo. E Paulo entendia isso, porque ele passou na pele. Eu vou terminar já. Paulo entendia isso porque ele passou na pele. Ele passou na pele, ele passou a ser perseguido, ele era perseguidor, então ele sabia que quando alguém pegava, ele prendia, açoitava, batia, levava para o cárcere. Ele já fez muitas das vezes isso com outras pessoas. Paulo entendia que quando alguém ia lá e destruía as coisas da igreja, ele fazia muitas das vezes isso. Mas ele entendeu que a plenitude que achou ele no caminho de Damasco, que fez ele entender que ele tinha que ser de perseguidor a ser perseguido, entender que o amor que Deus tinha pela vida dele, em vez de ele se tornar um perseguidor, ele se tornou um vaso na mão de Deus, para ministrar pela vida da igreja de Éfeso e de tantas outras igrejas que ele escreveu as cartas. Meu Deus, quando eu entendo essa lista aqui nessa noite, quando eu entendo os nomes que estão aqui sem conhecer talvez, eu digo: Deus, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a situação, eu não sei, Senhor, aonde está atingindo a família, talvez no estado do Rio de Janeiro ou fora, as pessoas estão sendo atingidas. Meu amigo, tem um filho preso, tem um filho nas drogas, tem um marido indo embora, alguma coisa que aconteça, é você se colocar de joelho. Eu ouvi uma frase, não sei se eu vou falar correto: quando a mãe se coloca de joelho, os filhos ficam de pé. Quando alguém está orando pela minha vida, olha, e que foi muita oração para a vida da minha esposa, para a minha vida, para que eu estivesse aqui. Meu casamento lá no início, os 5, 6 anos lá atrás, estava acabado. Eu era um camarada que queria saber de tantas coisas, menos de viver a verdadeira palavra de Deus. Mas alguém dizia: meu Deus, eu vou falar, hein? Alguém disse assim uma vez para minha esposa, ela está aqui e está ouvindo, ela sabe disso, estou escondendo nada de ninguém não. Alguém disse para ela assim: não tem jeito, pau que nasce torto morre torto. Ele não tem jeito. Disseram assim para ela. Alguém chegou e disse: olha, Deus mandou te dizer uma coisa, abandona teu marido, ele não tem jeito. Ele não tem jeito. Mas a plenitude do amor de Deus que estava na vida dela, ela dizia: não, Deus, foi tu que me deu. Ele é feinho, mas vai ficar bonitinho mais tarde. Ele tinha cabelo, agora está sem cabelo. Senhor, ele está agora um pouquinho mais barrigudo porque parou de correr. Mas foi tu que me deu, Deus. Não foi ninguém que me deu, não. E alguém dizia: não, olha, não abandona ele. Mas alguém dizia assim, várias pessoas diziam: olha, não faz isso não. Sabe por quê? Porque Deus vai mudar a história da vida dele. Deus vai fazer ele ser um homem na presença dele. E ela diz assim: só tu mesmo, Deus, porque eu já não suporto mais.
Muitas pessoas diziam, sai, abandona. Mas tinha a igreja orando. E quando a igreja ora, meu Deus, quando a igreja se coloca de joelho, quando a igreja se coloca na posição de adorador, naquela posição de dizer, Senhor, eu me encurvo agora e me coloco de joelho diante da tua presença. Oh, Senhor, o céu se abre, o inferno se entristece, porque perdeu Satanás. Hoje eu estou aqui adorando a Deus. Oh, se eu fosse você, glorificava a Deus. Talvez eu não seja um marido, um Caon Raymond, mas eu sou um homem de Deus na vida da minha esposa. Como você pode ministrar que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos vão mudar a história através que nós, a igreja do Senhor, estamos, mesmo em situação de pandemia, mesmo em situação, Paulo estava preso, mas ele disse, Senhor, eu agora paro um pouquinho de escrever, eu agora paro um pouquinho da minha situação e vou interceder para que o que esteja acontecendo lá em Éfeso, a igreja seja fortalecida pela plenitude do poder de Deus em Cristo Jesus. E há poder no nome de Jesus. Quando alguém disser para você uma coisa, ele não tem jeito, seu filho vai ficar preso, seu filho vai ficar nas drogas, seu marido vai embora de casa. Quando alguém profetizar dessa forma, maldição, você ministra a bênção, não, Deus vai trazer, Deus vai mudar a história, Deus vai mudar a história, porque existe a plenitude do poder de Deus, e Deus faz muito mais do que pedimos e pensamos. Ele é poderoso pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, vamos encerrar aqui uma coisa dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer isso. Olha o que diz aqui, eu botei aqui, Cristo é a plenitude de Deus, Ele excede todo entendimento. Eu não tinha noção, irmãos, talvez alguém não tinha noção, eu tive que resolver muitas coisas na minha vida pessoal, para entender que o que Deus estava fazendo é porque a minha esposa estava se colocando de joelho. Quantas das vezes eu não entendia, via ela chorando no quarto, às vezes até baixinho, e dizia, Senhor, foi tu que me deu, foi tu que me deu, por causa disso eu me coloco de joelho. Eu queria que você visse esse versículo, olha só que tremendo, grava esse versículo 14, nós vamos encerrar já. Por causa disso, me ponho de joelhos, porque o Pai do nosso Senhor, perante ao Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se colocou de joelho diante do Senhor e pediu em nome de Jesus que a igreja de Éfeso fosse fortalecida, abençoada, cheia do poder de Deus, para quando viesse uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, eu não me afastasse da presença de Deus, para quando viesse um isolamento social como nós estamos vivendo, eu não me afastasse da presença de Deus, mas eu venho me enchendo todos os dias e dizendo, eu preciso me fortalecer através da tua palavra, para quando vir qualquer situação, eu mude a história da minha vida. E hoje eu estou aqui. Vão se fazer, se não me engano, se eu estiver enganado, me perdoa, 36 anos de casado, e quando eu passo por alguém que disse, olha, ele não tinha jeito, pau que nasce torto morre todo, eu enxupo meu peito, eu cresço mais alguns centímetros e digo, há poder no nome de Jesus, porque nós vencemos, e a igreja é poderosa para isso. Vamos encerrar, falta muito aí? Desculpa perguntar que eu estou sem relógio. Glória a Deus. Pedido, Cristo é plenitude, já falei para você. E viver esse amor é entender isso e fazer o melhor. Versículo 20, mais do que isso, é falar, é vivermos, é muito mais, né? É ministrar sobre vidas de amigos, é orar por pessoas, irmãos. Olha só, olha o que diz o versículo 20 e 21 para a gente encerrar. Meu Deus, desculpa, versículo 21, a esse a glória, a esse a glória da igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Eu já disse isso aqui, se eu não acreditar nisso aqui, meu Deus, que essa palavra vai mudar a história de vidas aqui, olha. Essa palavra, eu não posso virar para você não ver nomes, porque nós não estamos aqui para trazer nome de ninguém para a visão. Olha só, mas se eu não acreditar que essa palavra é cheia de poder para mudar a história dessa vida, eu não estaria aqui ministrando isso. Alguém disse, olha, não vai servir nem para fazer nada na igreja. Meu Deus,
Alguém se enganou. A Bíblia diz que lá em Jó, capítulo 42, versículo 10, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos amigos. Imagina se Deus não vai mudar o cativeiro. Você orando pelos seus filhos, você orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua família. Quando você se pôr de joelhos por causa dessas situações, você entende uma coisa, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ô Senhor, vamos orar juntos. Eu quero que você, eu não sei se o nome de alguém que você conhece está aqui, mas eu sei que Deus sabe, eu sei que Deus conhece, é muito sério. Ah, mas alguém, a pastora, ela não inventou não, foi o Espírito Santo. E quantas pessoas já têm sentido tocada pelo Espírito de Deus? Quantas pessoas já me ligaram, ou alguém me ligou esse dia e disse, nós estamos orando por aqueles nomes. Eu disse, ora, sabe por quê? Porque vai mudar a história. E quando eu recebi uma mensagem nessa madrugada, eu disse, meu Deus, eu nem sabia o que a irmã estava passando. Mas quando eu me lembrei do nome dela e mandei a mensagem, disse, olha, eu estou de joelhos agora. Ela disse, chorando, Edivaldo, olhe por mim, eu estou passando uma situação agora, que eu não queria até estar passando, até com filhos, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais pela vida dela. Senhor meu Deus, aqui estão os nomes nessa noite, e pessoas que estão nos ouvindo. Talvez exista aquele meu amigo, a minha amiga que não te aceitou ainda, que não sabe, mas que vai entender através do teu Espírito Santo, que quando a igreja se coloca de joelho, e Paulo é chamado de igreja, chamado de vaso, não era Paulo só não que estava orando, era a igreja do Senhor encarcerado ali orando, porque nós somos chamados de igreja, e ele intercedia pelos irmãos em Éfeso, e ele ministrava sobre a igreja de Efésios, Senhor, dizendo, Senhor, fortalece, abençoa, enche do teu poder, dá a tua graça, para que ele, Senhor, não, Senhor, faça nada contrário daquilo que está sendo ministrado, mas que eles sejam abençoados. Eu não sei quantos nomes estão agora, talvez no alcoolismo, nas drogas, talvez presos, Senhor, talvez em situações de separação, até indo, Senhor, dizendo, nós vamos nos separar, mas eu creio que há mudança de vidas, porque eu creio no teu poder, eu creio na plenitude do teu poder. O teu filho morreu para que vidas que estão nos assistindo, porque mudou a minha vida, Senhor, a tua palavra mudou a minha vida, e vai mudar a vida nessa noite. Eu sinto a tua presença, Lamacharabás, e ministro agora, Senhor, eu coloco as minhas mãos. Paulo se colocou de joelhos, oh Senhor, talvez nesta hora, Deus, nós queremos nos colocar de joelhos. Eu me coloco de joelhos, Senhor, meu Deus, entenda uma coisa nesta noite, que quando eu entendo, Senhor, que eu coloco as minhas vidas de joelhos nessa noite, e intercedendo por vidas, Senhor, ministrando vidas nesta noite para serem transformadas e abençoadas, Tu vai mudar a história, não só daqueles que estão aqui, mas de todos que estão perdidos, Senhor. Eu creio, Senhor, que quando o Senhor passar esse isolamento, mesmo dentro do isolamento social, Senhor, a Tua igreja tem se colocado de joelhos, Deus, intercedendo, Deus, por motivos, Senhor, que talvez para alguns sejam banais, mas para nós não são não, Deus. Talvez, é pequeno motivo, não é não, Deus. É filhos, é filhas, é maridos, é esposa, Senhor, é amigos nossos que precisam ser abençoados. E quando eu levanto agora, Senhor, te agradecendo, ó Deus, por esse momento, Senhor, oh Deus, te louvo e abençoo vidas nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, eu estou fazendo isso, Senhor, não porque eu quero, Senhor, mostrar, Senhor, talvez que eu me coloque de joelhos, não. É que quando eu me coloquei de joelhos aqui, eu entendi que nomes, Senhor, que estão nessa lista, Senhor, estão sendo agora transformados, e eu creio, Deus. Se alguém está crendo, não está crendo, é problema de quem não está crendo. Eu uno a minha fé, a fé dos conquistadores de vitória. Talvez alguém que está assistindo essa live está aqui, Deus, eu não sei. Talvez alguém que vai assistir essa live está aqui nessa lista, mas que vai ser transformado. Não para que alguém diga, foi a ministração do evangelista Edivaldo, não. Mas que alguém diga, foi a plenitude do poder do amor de Deus em Cristo Jesus que mudou a história de vida. Muito obrigado, Senhor,
pelo poder do nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ter live amanhã, a partir das 9 horas, às 18 horas novamente. Domingo, grande culto de adoração ao nome do Senhor. Adore a Deus. Ministre sobre cada vida, mesmo que você não conheça. Interceda. Como diz o versículo, por essa causa eu me coloquei de joelhos. E a igreja de Éfeso foi mais que vencedora. Se você pegar a história, meu Deus, pessoas que foram abençoadas, ou pessoas que estão sendo abençoadas, como eu fui abençoado por essa palavra. Muito obrigado por esse momento, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo tempo que você ficou conosco. Agradeço a Deus pela sua vida, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus.